Olá, meus amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero trazer aqui mais uma reflexão. Na verdade, é algo que vem falando assim, muito forte no meu coração. E eu precisava compartilhar com você. Não é que a gente esteja aqui ligado, conectado ou interessado, mas não há como não há como ignorarmos, né? E fazermos algumas ponderações e considerações, porque a própria palavra de Deus, né, lá no livro de Lucas, faz uma parábola, tem uma parábola, e ali então o Senhor ele elogia aquele administrador na parábola, o administrador injusto, né? E ele coloca: porquanto os filhos deste mundo são mais sagazes, são mais prudentes entre si na conquista, nos interesses, nos seus propósitos, nos seus afins, do que até mesmo os filhos da luz em meio à sua própria geração. Ou seja, ele está dizendo que já naquela época Jesus estava dizendo e reconhecendo que as pessoas, filhos das trevas, aqueles que estão fora da luz, que estão fora de Deus, eles parecem ser mais prudentes, mais empenhados e mais dedicados naquilo que fazem, nos seus afins, do que às vezes até o próprio Filho de Deus, o Filho da Luz, aquele que anda na luz, aquele que conhece o Senhor. Parece que eles se empenham mais, são mais dedicados, são mais inclinados e esforçados. Não estou dizendo que o povo evangélico, o povo de Deus não é esforçado. Mas nós vemos muitas vezes, nos dias de hoje, as pessoas se dosando, se medindo, né? Dosando, medindo sacrifícios, enquanto muitas vezes nós observamos que no mundo, na vida e na prática do mundo, na prática pagã, na prática ímpia, as pessoas são mais dedicadas, empenhadas e dispostas a se sacrificar por aquilo que elas têm como sendo algo prioritário, sendo algo assim tremendo para elas. Então, esse comentário que o Senhor faz é muito interessante, e isso tem a ver com o que eu quero mencionar, porque filhos da luz são aqueles que foram iluminados pelo alto, foram iluminados, alcançados por Cristo, são os cristãos, aqueles que são considerados como os corretos da aplicação da parábola. Isso não significa que Jesus estava aprovando, né, a sabedoria, a sagacidade deles. Não, estava reconhecendo, é diferente. Ele estava reconhecendo o empenho deles e ali procurando fazer aquilo e alcançar, e se esforçando com esmero por alcançar. Ser um homem mundano é ser um filho da luz. Não é não ser um filho da luz, é ser um filho das trevas. Mas que aqueles ali, aqueles mundanos, mostraram prudência, mostraram empenho, dedicação e uma busca incessante até encontrar. Muitas vezes a gente encontra cristãos desanimando no meio do caminho. Muitas vezes a gente vê os cristãos abrindo mão, os cristãos assim não aceitando, acreditando com fé. E infelizmente a gente vê outras pessoas chamando até de fé essa dedicação, esse empenho em coisas da vida, em coisas do mundo, em coisas que não são concernentes ao Senhor. Enquanto às vezes um cristão pode às vezes até ser falho na fé
concernente a algumas coisas, existem outras que estão hoje crendo com muita fé de que vão ganhar na loteria, que vão acertar no jogo do bicho. Então, ainda diz, olha, eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir. Quantos de nós já não ouvimos essas afirmativas por aí afora, né? São ativos, são intuitivos, são esforçados, são dedicados, enquanto muitas vezes o cristão, frequentemente, eles estão sofrendo dessa falta de empenho, dessa falta de dedicação, dessa falta de esforço. Muitas vezes nós substituímos, nós abrimos mão dos nossos propósitos, daquilo que são as nossas atividades, os nossos compromissos cristãos em prol de outras coisas. Enquanto que outras pessoas que têm lá o seu compromisso, tem aquela pessoa que tem um compromisso com o jogo do time dela no domingo, ela não abre mão de nada para poder não faltar aquilo. Enquanto que, muitas vezes, o cristão, por conta de algo assim, abre mão do seu compromisso com Deus. E deixe-me dizer uma coisa, isso aqui não é papo de pastor para poder cativar, prender, para trazer público para a igreja. Não, essa é uma realidade. É uma realidade. A gente diz assim, não, eu vou ter outros dias para ir, eu vou ter outros dias para fazer isso. Sim, mas só que dentro do âmbito da nossa fé, daquilo que nós cultivamos, nós sabemos que Jesus vai voltar, que a qualquer momento isso pode fazer falta na nossa vida. Então, muitas vezes o cristão sofre nas oportunidades de fazer o certo, de fazer o que é de Deus, para passar por alguma coisa e perder, né, aquela oportunidade sem melhora, sem que isso sejam coisas firmes, se preocupam às vezes demasiadamente com outras coisas, valorizam outras coisas. Perceba que alguém que está ali é devoto ao seu time de futebol, ao seu envolvimento, com a sua agremiação, seja lá de que tipo for, de que instância for, a pessoa ela não abre mão, não é verdade? Mas muitas vezes o cristão ele não tem feito isso. Chamou a nossa atenção, minha e da minha esposa. Nós um médico com quem eu me trato e nós passamos por um determinado mercado e ele estava lá, aquele médico que me atendeu no seu gabinete dele, ali, sabe, um cara formado, já experiente com uma vida e coisa e tal, professor da matéria em faculdade e tudo mais. Ele estava lá na porta do supermercado, de bermuda, num sábado, com a camisa que ele representa ali a sua religião, que não é a evangélica, mas ele estava ali com um propósito de fazer ali uma atividade de cunho social. Isso nos chamou a atenção. Quantos cristãos estão dispostos a abrir mão da sua manhã, a abrir mão da sua praia? Ele talvez tenha aberto mão de estar no seu consultório para poder ali ganhar mais dinheiro. Não, mas ele estava lá pensando em alguém. A gente precisa ter esse olhar, a gente precisa entender como é que nós estamos lidando, principalmente, queridos, nós que viemos de um momento aí pós-pandemia, podemos dizer assim, e que ainda enfrentamos algumas dificuldades, algumas resistências, porque parece que essa paralisação, ela trouxe assim alguma acomodação e um pensamento. Peraí, deu para a gente ver que não precisa ser tão daquele jeito, não, e o tempo urge. Jesus está voltando, a obra vai ser consumada, e uma das coisas que hoje em dia tem
me incomodado muito, falando muito comigo. O que está acontecendo nesse exato momento lá no Rio de Janeiro, um evento que todo mundo conhece chamado Rock in Rio. A cidade de onde eu vim, ela é sempre, né, nas datas ali previstas, tem esse evento, que é um evento que todo carioca sabe que depois que ele passa, ele deixa as marcas, ele deixa as sequelas. Quando no Brasil a gente encontrou aí uma situação que explodiu de uma hora para outra, de contaminação na época de algo que estava chegando e chegou ali com aquilo e com esse evento deixou esse rastro grande na cidade, que estou me referindo à AIDS. Ele vem e realmente toma o seu lugar na nossa nação e principalmente no Rio de Janeiro, ali após do Rock in Rio naquela época. Então há sempre uma sequela. E aí, sabe, gente, preste atenção, são cerca de 700 mil pessoas, 700 mil pessoas que são esperadas para estes dias. 700 mil pessoas que vêm de várias partes do país e de fora do país. Falando-se do nosso país, 700 mil pessoas que se deslocam dos lugares mais longe, com as maiores dificuldades. Alguns enfrentam intempéries, alguns às vezes se sacrificam, às vezes se acampam ao redor dali do local do evento, né? Dormem mal, comem mal, vivem mal para estar ali e participar de um evento que você já sabe o cunho que despreza, que dispensa que a gente faça aqui algum comentário mais detalhista sobre isso. E de muitas vezes de palcos que são possuídos, a palavra é essa, verdadeiramente por demônios que causam ali, como já houve, né, situações ali em que aqueles que estavam fazendo a programação, aquela banda americana induziu o povo a alguma atitude assim, considerada assim, animal mesmo, nas suas atitudes e de comportamento animal diante daquela apresentação, levando as pessoas a um estado de alucinação, auxiliado pelo uso de droga, auxiliado pelo uso do álcool, pela liberação. Não, nesses momentos, jovens, né, ainda na sua tenra idade, estão ali endeusando pessoas que não são referência e que não em nada edificam, somente causam euforia, que é aquele contentamento alucinante. Então são 700 mil pessoas esperadas ali, cada uma delas pagando por cada encontro, por cada vez que ela entra ali para um daqueles shows, nesses 7 a 8 dias, se não me engano, R$620. Eu nunca vi ninguém reclamar do preço, eu nunca vi uma greve, eu nunca vi um protesto. Aliás, eu nunca vi greve, protesto contra valor de bebida, contra valor de droga, contra valor de consumo de coisas que são aqueles combustíveis, né, do pecado. Então, pagando caro por algo, né, como aqui também, e lá também no Rio de Janeiro, o que se paga por um abadá aqui para participar para pular em volta na rua, num lugar público, né, ou para desfilar numa escola de samba. Irmãos, são 7 dias onde as pessoas ficam, em média, 10 horas de pé, 10 horas de pé, para assistir de pé
e, na maioria das vezes, de longe, ver alguém num ponto ínfimo lá no palco. As pessoas estão dispostas a se sacrificarem por isso, para fortalecer o fã-clube, para fortalecer o nome daquilo que eles acreditam, que o fã-clube é tipo uma agremiação, é tipo uma associação de pessoas que gostam daquele determinado. Então, ficam cerca de 10 horas de pé. A condução é absurdo, o transporte. Há conduções que as pessoas estão pagando R$ 125 por uma condução para chegar e para sair de pé, chuva e sol e frio. Está fazendo frio na cidade do Rio de Janeiro e as pessoas estão expostas a uma friagem tremenda, né? Deus nos livre e guarde de que esse movimento não venha dar alguma potencialização nessa enfermidade que está aí, que é a varíola dos macacos, que nós ouvimos falar isso em volta do país e agora também dentro do país, e que com essas atividades, esses movimentos, isso tendem a ser maior. Gente, nós, muitas vezes, cristãos, nós negligenciamos a nossa ida à igreja. Muitas vezes nós negligenciamos uma ida a um encontro, a um lugar seguro, a um lugar de acolhimento, com climatização, para a gente gastar algumas horas ali orando, nos dedicando ao nosso Deus, fortalecendo a nossa vida, banhando o nosso coração nas águas do Espírito Santo. Como tem sido abençoador os nossos encontros, o nosso culto de ceia, o nosso culto de segunda-feira, o nosso culto de domingo de manhã. Gente, Deus tem nos abençoado maravilhosamente. E eu creio que nós precisamos ter um olhar para o que está acontecendo à nossa volta, porque os filhos das trevas têm sido mais prudentes do que os filhos da luz. Os filhos das trevas têm sido mais dedicados, empenhados. Eu poderia dizer de fato que o que acontece naquele lugar é um altar, aonde há devoção, aonde há adoração, aonde há idolatria, ovacionando ali aqueles por quem eles choram, se derramam, e muitas vezes nós, cristãos, entramos na casa de Deus, na casa de oração, na casa do Pai, e não há derramamento, não há um quebrantamento, não há assim uma entrega, não rasgamos o nosso coração, não vivemos aquela vida, aquele momento do louvor e da adoração. Olha, as pessoas estavam preparando para isso, as pessoas estavam se organizando, as pessoas já vieram, outros vieram tão assim, de forma precária, que já saíram com semanas, um mês de antecedência para poder chegar. Há pessoas que vêm sem conseguir, sem ter certeza de como voltarão, e que após o Rock in Rio você não tem ideia a quantidade de pessoas que ficam ali pinhadas ao redor daquele local, procurando de alguma forma, pedindo comida, pedindo uma ajuda de passagem para voltar para casa, porque é algo assim que nós chamaríamos isso, ele foi pela fé. Não, fé verdadeira só no Senhor, mas ele foi acreditando que de alguma forma alguma coisa aconteceria e ele voltaria. E nós que temos o Senhor, muitas vezes temos tido uma fé tímida, temos tido assim uma atitude tão pequena. Eu estou trazendo isso aqui
para que a gente possa pesar na balança. Há coisas que a gente tem que parar sim para refletir. Há coisas que nós temos sim que pesar nos nossos corações. Há coisas que nós precisamos trazer, verbalizar, para que a gente possa entender. Peraí, perdão, Senhor, porque muitas vezes, por muito menos, eu não tenho sido um adorador, não tenho sido uma pessoa devota, não tenho sido porque Deus está aqui comigo, eu não preciso ir lá, porque no caso assim, Deus está aqui comigo. Olha, eles têm também o artista, o cantor deles, nas redes sociais, no celular, na televisão dele, em tamanho grande, bem pertinho, mas ele vai para lá para ver de mais longe e ver menos do que vê em detalhes pela televisão, mas ele precisa ir lá, e assim às vezes o crente ele acha que pode, não, eu vejo aqui pela televisão, eu vejo no YouTube, eu vejo isso, eu vejo aquilo, e não quer ir até a presença do Senhor, a casa de Deus, e nós fortalecermos os nossos elos. Olha, a cooperação, há assim um acolhimento entre eles que se ajudam, se facilitam nisso. E nós, povo de Deus, temos esquecido desse acolhimento, dessa autoajuda, desse amor, dessa compreensão, para que a gente possa auxiliar uns aos outros em Cristo Jesus. Eu queria deixar essas coisas, essas considerações, para que você pudesse pesar no seu coração, para que você pudesse avaliar, e com certeza nós vamos tirar alguma coisa aí de bom para que a nossa vida seja melhor. Fica com Deus, essa é a nossa reflexão de hoje. Pastor Paulo, Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.